It's just one of those days where you don't wanna wake up. Everything is fucked, everybody sucks. You don't really know why, but you wanna justify ripping someone's head off. No human contact, and if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he says, she says bullshit. I think you better quit. Nos últimos anos, o mundo fitness virou tendência. Cada vez mais gente tem buscado se exercitar, melhorar o corpo, a saúde e o desempenho físico. Mas como tudo na vida, nem tudo são flores. Tem um lado obscuro nessa história, o uso exagerado de drogas sintéticas. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, usando como gancho uma HQ clássica do Batman, em Batman Veneno. Eu sou o Jaguar, e seja muito bem-vindo à Monitoria. Nessa HQ tem uma cena marcante. O Batman tenta salvar uma garota, mas falha. Ele simplesmente não tem força bastante para levantar os escombros que a prendem. Isso mexe tanto com ele que Bruce decide apelar para um tipo de droga, parecida com o veneno, usada por Bane, aquele vilão brutamontes. Com o uso da substância, o Batman ganha uma força absurda, resistência fora do comum, mas o preço é alto. Ele fica viciado, começa a ter mudanças de humor, se isola das pessoas e os efeitos colaterais só aumentam. Até que em um momento de lucidez, e hoje eu vim analisar o fato. Ele percebe o quanto tudo aquilo está destruindo sua mente e seu corpo. Então toma uma decisão radical. Se tranca na Batcaverna para passar por uma desintoxicação completa. E é aí que a história da HQ se conecta com a vida real. Porque hoje, mais do que nunca, tem muita gente caindo na tentação dos esteroides anabolizantes, sem pensar nas consequências. O veneno que Bruce usa na HQ pode servir como uma referência clara à famosa trembolona, um esteroide sintético poderoso. Esse hormônio surgiu nos anos 80, com um uso bem diferente do que muita gente imagina. Ele foi criado para o uso veterinário, especialmente em bois e cavalos, mas depois de alguns testes considerados bem-sucedidos, a trembolona acabou sendo liberada também para o uso humano. Mas afinal, o que é um esteroide? Ou, como muitos carinhosamente o chamam, o suco. Basicamente, esteroides são hormônios que dão a diferenciação sexual. Por exemplo, a testosterona, aquele hormônio que o corpo masculino já produz naturalmente. É ele que dá características como força, aumento da massa muscular e até o aumento da agressividade em certos casos. Só que quando a gente fala de uma versão sintética, como a trembolona, os efeitos são ainda mais intensos. Ela age aumentando a hiperplasia, que nada mais é do que o aumento do número de células nos tecidos. Resultado, o músculo cresce e cresce muito. Além disso, a trembolona ajuda na retenção de nitrogênio, um dos principais elementos que compõem os aminoácidos, que são os blocos que são utilizados para a síntese proteica, ou seja, do crescimento muscular. Outro ponto é que ela aumenta a produção de glóbulos vermelhos, que são responsáveis por levar oxigênio para todo o corpo. Isso melhora a resistência física e o desempenho nos treinos. Mas é aí que mora o perigo. O corpo começa a depender dessas substâncias, e os efeitos colaterais podem ser pesados, tanto efeitos físicos quanto mentais. E isso é justamente o que a história do Batman mostra tão bem. O uso descontrolado de esteroides pode trazer consequências sérias, e não estou falando só de efeitos físicos. A coisa pega também no psicológico, insônia, estresse crônico, e em muitos casos surgem problemas neurológicos, como depressão, paranoia, impulsividade e agressividade. E o pior, esses efeitos não atingem só quem usa, mas também quem convive com a pessoa. Que demais! Quando o uso é interrompido de forma abrupta, o corpo sente o baque. O usuário se sente fraco, sem energia, e a confiança vai lá embaixo. É aí que entra a armadilha. Ele começa a ver o suco como a única saída para voltar a ter aquele físico idealizado, iniciando um ciclo sem fim. E quando atletas profissionais fazem uso de esteroides, Ai mamãe, mas no mundo fitness todo mundo usa isso, principalmente os atletas de fisiculturismo.
Pois é, os atletas profissionais fazem um uso controlado desses tipos de esteroides, com acompanhamento médico em doses controladas. Tem muita gente por aí usando de forma totalmente irresponsável, só por estética. Resultado, prejudicam a saúde, destroem relações e muitas vezes nem chegam perto do corpo que sonham. Por isso, o recado fica claro, a gente precisa aprender com histórias como a de Batman e com tantos casos reais que estão rolando por aí. Cuidar do corpo é importante, mas nunca às custas da nossa saúde mental, dos nossos relacionamentos e da nossa própria vida.